Fala aí, turma, dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar um pouco sobre tétrades naturais, tá? Na última aula a gente viu um pouco sobre tríades, né? Nas tríades, a gente aprendeu que a gente tem 3 notas, né? E na tétrade, por óbvio, né? A gente tem 4 notas, ok? Mas quais notas são essas? Bom, qualquer acorde que a gente fizer que tenha 4 ou mais notas, né? 4 notas a gente vai chamar de tétrade. Mas não é de qualquer acorde que a gente está falando aqui. A gente está falando das tétrades naturais, ou seja, aquelas que a própria natureza traz para a gente no que diz respeito ali ao espectro, né? A montagem da escala diatônica, tá bom? Bom, a gente aprendeu que a gente tem uma fórmula diatônica, né? A gente tem aqui o primeiro grau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo grau. A gente aprendeu que do primeiro para o segundo tem um tom, do segundo para o terceiro também tem um tom, do terceiro para o quarto tem um semitom, do quarto para o quinto tem um tom, do quinto para o sexto um tom, do sexto para o sétimo também um tom, e do sétimo para o oitavo a gente tem meio tom. Então, fica semelhante às notinhas pretas do teclado, né? 2 tons, 3 tons, né? Um semitom e um semitom natural, né? Bom, quando a gente coloca isso na correção de qualquer escala, vamos fazer, por exemplo, com Dó, né? Vou colocar aqui de Dó até o outro Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E vou aplicar a fórmula para ver se isso se reflete na vida real, né? Óbvio que para isso eu preciso conhecer da escala cromática para saber onde estão os intervalos naturais, tá? Que é a aula anterior. Mas vamos lá. Uma vez que a gente já conhece a escala cromática, de Dó para Ré eu tenho um tom? Sim, tenho. De Dó para Mi, de Ré para Mi eu tenho um tom? Sim, eu tenho. De Mi para Fá eu tenho meio tom ou um semitom? Sim, eu tenho. De Fá para Sol eu tenho um tom? Sim. De Sol para Lá eu tenho um tom? Sim. De Lá para Si eu tenho um tom também? Sim. De Si para Dó eu tenho meio tom? Sim. Então, de modo que a escala de Dó é o que a gente chama de escala natural, né? É a parte natural, porque não há acidentes, né? Não acontece nenhum acidente na escala de Dó. Bom, quando eu penso em tríade natural, eu pego a tônica, lembra que a gente combinou? Ó, tônica, terça e quinta, porque existe um salto natural, ó, nesses acordes. Vamos pegar aqui essa corzinha para a gente ver, ó. De Dó para Mi e de Mi para Sol, né? Então eu tenho aqui Dó, Mi e Sol, certo? A gente aprendeu que essa aqui é a tríade maior, não é isso? Se eu quiser a tríade menor, a gente aprendeu que é só fazer o terceiro grau bemol, né? Se eu quiser a tríade diminuta, eu pego o quinto grau e coloco diminuta também, né? O menor aqui. E se eu quiser uma tríade aumentada, eu pego o quinto grau e coloco ele aumentado. Foram as 4 tríades que a gente estudou até agora, né? Então, a tríade maior, percebam que tem um salto, né? Existe 2 tons de distância e um tom e meio de distância. Isso forma uma tríade maior, né? Para eu achar a tétrade natural, é só eu dar mais um salto, ó. Então, com esse salto, se eu pegar Dó, Mi, Sol mais o Si, eu tenho uma sétima maior, né? Ou uma sétima natural, ó. Tá bom? Então, se eu pego Dó, Mi e Sol, eu tenho aqui, eu posso escrever dessa forma, ó, Dó com sétima maior, assim, ou eu posso escrever Dó com sétima maior, aqui não é tão comum, tá, de escrever dessa forma, ou ainda pode ser escrito assim, ó, Dó margem 7, né, de maior com sétima, tá? Esse margem aqui, ele faz menção à sétima e não ao Dó, tá bom? Então eu tenho aqui Dó com sétima maior, Dó maior 7, Dó maior 7. Significa dizer o seguinte, que toda vez que eu tiver uma escala diatônica, o primeiro grau ele sempre vai ser maior com sétima maior, né? Vamos ver como é que ficariam os outros? Vou dar um pause aqui, apagar o quadro e a gente continua. Bom, então continuando aqui, eu coloquei a escala natural de Dó, tá aqui, né? Mas o efeito vale para qualquer outro, tá? A gente já viu que o primeiro grau, vou escrever ele aqui embaixo, ó, o primeiro grau, ele é sempre maior com sétima maior, tá bom? Então o primeiro grau é sempre maior com sétima maior.
Vamos ver como é que ficaria o segundo grau se eu fizesse o mesmo exercício, ó. Vou considerar a escala de Dó, mas agora eu vou trabalhar com o segundo grau, ó, de Ré para o Fá, de Fá para o Lá e de Lá para o Dó. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Um Ré, um Fá, um Lá e mais um Dó, tá? O que vocês vão perceber? A tríade, ela acaba sendo tríade menor nesse caso, né? Porque para ser maior, eu deveria ter dois tons aqui, lembra? Ó, do Ré para o Mi eu tenho um, né? Aqui eu tenho um tom. E do Mi para o Fá eu só tenho meio. Então isso significa que esse Fá é como se ele tivesse colocado um bemol e aí eliminou o sustenido dele, né? Para ser Ré maior teria que ser Fá sustenido. Então de modo que aqui nessa tríade eu tenho um Ré menor, né? Mais uma sétima. Que sétima é essa? O Dó, ele é sétima menor de Ré, tá? Porque a sétima maior de Ré, na escala de Ré, quando você monta a escala diatônica, a sétima maior é Dó sustenido. Olha que interessante. Então aqui eu tenho uma sétima menor, tá? Como é que ficaria esse acorde aqui então, no geral? É um Ré menor com sétima. Quando o 7 está sozinho no acorde, ele já é menor, tá? Toda vez que você vê um acorde com o número 7 sozinho, a sétima já é uma sétima menor, tá bom? Para ela ser maior, ela tem que estar indicada que é maior. Então aqui, ó, eu posso dizer que o segundo grau, seja ele qual for, sempre vai ser um acorde menor com sétima menor, tá bom? Vamos fazer agora para o terceiro grau? É o mesmo exercício, ó. Vou apagar aqui. Vamos começar a partir do Mi agora. A escala que eu estou usando é sempre a de Dó, porque Dó é minha tônica, tá? Começando a partir do Mi, ó. Mi, Sol, Si. Aí aqui o próximo seria Ré, né? Ó, ele volta para cá de novo. Deixa eu colocar um Rézinho aqui, ó. Porque a escala é infinita, né? Então, ó, depois do Si aqui eu tenho um Ré. Olha que interessante. A tríade que eu tenho aqui é de Mi, Sol e Si. Mi, Sol, Si dá uma tríade menor, né? Porque a tríade maior de Mi, o Sol teria que ser sustenido, tá bom? Então aqui eu já tenho um acorde menor, ó, por natureza. Aqui eu tenho um Mi menor, tá? E o Ré? O Ré é sétima menor de Mi, tá? A sétima maior de Mi é o Ré sustenido. Isso quando a gente pega a escala da última aula, que seria a escala de Mi, tá bom? Então eu posso afirmar o seguinte, ó, que todo terceiro grau é um acorde menor com sétima menor, tá? Semelhante ao segundo grau. É lógico que ele tem características específicas que a gente vai ver mais à frente, mas naturalmente é isso, tá? Se eu continuar fazendo esse exercício, eu vou perceber o seguinte: o quarto grau vai ser um acorde maior, ó, seria Fá, Lá, Dó, aí aqui eu coloco um Mi, né? Um Dó, Mi. Então quando eu tenho aqui, ó, um Fá, um Lá e um Dó, aqui eu tenho um Fá maior, é um acorde maior, tá? Fá maior. E o Mi? O Mi é um acorde, é uma nota, é uma sétima maior desse acorde, tá bom? Então o quarto grau, ele sempre tem sétima maior. E é um acorde maior com sétima maior, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, quarto grau, ele sempre é um acorde maior com sétima maior, tá bom? Ou 7 mais, né? Escreva como quiser aí. Beleza? Vamos fazer para o quinto grau? Ó, o Sol seria Sol, Si, Ré e aqui na frente um Fá, né? Ficaria Sol, Si e Ré, né? Sol, Si, Ré é um Sol maior, tá bom? E o quinto grau, que é o acorde, o grau dominante, né? Ele tem uma sétima menor, tá? Então, Sol, Si, Ré e o Fá, né? O Fá, ele é sétima menor do Sol. A sétima maior do Sol é Fá sustenido, tá bom? Então a gente pode dizer que todo acorde de quinto grau, ele é um acorde maior com sétima menor, tá bom? Beleza? Então quinto. Aí o sexto grau, ele vai ser um acorde. Vocês podem fazer em casa depois desse mesmo exercício que eu estou fazendo, mas eu já estou contando para vocês. O sexto grau vai ser um acorde menor com sétima menor, tá? Pode até tirar o menos, né? Porque o 7 sozinho já é menor. E o sétimo grau,
ele vai ser um acorde que a gente chama aqui de meio diminuto, tá? Vamos deixar o sétimo grau para depois, mas a sétima dele também vai acabar sendo um acorde menor com sétima menor, tá? A sétima vai aparecer menor ali no sétimo grau. O sétimo grau é um caso à parte que depois a gente estuda ele aqui sozinho. Por hora, acredite que a sétima dele é menor, tá? Dá até para fazer esse exercício aqui, ó. O sétimo grau é o Si, né? Ó. Si, Ré e Fá, né? Então aqui no Si, no Ré e no Fá, eu tenho do Si para o Ré, eu tenho um tom em meio, né? Então essa terça aqui é uma terça menor, tá? Um acorde menor aqui. Porém o Fá, né? Ele também tem um tom em meio, tá? Então aqui está diminuta, ó. A quinta está diminuta, né? Então aqui eu tenho um acorde diminuto. E a sétima, que vai aparecer Si, Ré, Fá e Lá, né? O Lá, ele é sétima menor de Si, tá? Se você fizer só a escala de Si, você vai ver que o Lá é a sétima menor dele. Então, por essa razão, é uma acorde diminuta com sétima menor, tá? Que aí vai acabar virando depois o acorde Dim, tem uma relação ali com sexta também que a gente vai ver na frente, por isso que o sétimo grau é um pouco mais complexo. Mas por hora, acredite que ele é um acorde menor com sétima menor também, tá bom? Então, de modo geral, o que a gente aprende aqui, tá, com isso? Toda vez que eu for tocar uma música, e a música estiver em Dó, por exemplo, eu sei que o acorde de Dó, eu posso usar a sétima maior, tá? E ele é um acorde maior. Toda vez que o Ré aparecer, vai ser um Ré menor com sétima menor. Toda vez que o Mi aparecer, vai ser um Mi menor com sétima menor também. Toda vez que o Fá aparecer, vai ser um Fá com sétima maior. Isso eu posso usar ou não, depende da melodia, tá? Estou mostrando para vocês o campo harmônico que pode ser aplicado, tá? Toda vez que o Sol aparecer, vai ser um acorde maior com sétima menor, tá? Toda vez que o Lá aparecer, vai ser um acorde menor com sétima menor. Toda vez que o Si aparecer, vai ser um acorde meio diminuto, né? Mas para efeitos iniciais aqui, iniciantes, né? Pode considerar um acorde menor com sétima menor. E de novo repete o Dó com sétima maior, tá? Isso vale para qualquer escala. A diferença é que você tem que começar na tônica que você está querendo tocar. Aí, olha, comecei a tocar uma música em Dó e a música ficou baixo para eu cantar. Então aí então, vamos transpor para Ré, né? Qual que é o primeiro grau de Ré? Ré é Ré, vai ser maior. Qual que é o segundo de Ré? É o Mi menor, que aí ele vai ter sétimas, né? As sétimas, as tétrades naturais, elas sempre se repetem, tá? O terceiro aqui vai ser um Fá sustenido menor com sétima também. O quarto grau vai ser um Sol com a sétima maior. O quinto grau vai ser um Lá com a sétima menor. O sexto grau vai ser um Si menor com sétima menor, tá? E o sétimo grau de Dó, de Ré, vai ser um Dó sustenido, tá? Que aí vai ser meio diminuto ali, que é aquela história do sétimo grau. Mas para efeitos aqui dessa aula, pode considerar ele menor com sétima e o Ré se repete aqui de novo como Ré. Então, via de regra, para acordes consonantes, ou seja, aqueles tradicionais, quando eu estiver tocando uma música em Ré, são esses os acordes que vão aparecer. Assim como se eu estiver tocando uma música em Dó, são esses os acordes que vão aparecer. Ah, eu tô tocando uma música em Dó, apareceu um acorde que não está nessa lista aqui. É um empréstimo modal, pode ser uma dissonância, né? Um acréscimo de uma tétrade que não está aqui, uma nona, uma 13ª, uma segunda, né? Uma sexta, e aí a gente vai ver nas próximas aulas. Para efeito de tétrade natural, sempre aqui pulando de nota em nota a partir da escala diatônica e sempre a gente vai encontrar a sétima. Nunca a gente vai encontrar um grau diferente. Lembrando, né? Os graus mais importantes aqui para a gente trabalhar, né? E prestar atenção e lembrar dele. A gente tem aqui a tônica, né? A terça que a gente chama de mediante, o quarto grau que é o subdominante, o quinto grau dominante e pensar ali no sétimo grau como sensível, tá? E depois a gente retorna à tônica de novo, que são os graus ali que a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de tocar a música. Então, pensando em tétrade natural, é disso aqui que a gente está falando, tá? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, manda para mim que eu respondo. Um abraço, até mais.